sempre reinará. Aleluia, e ao seu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Diga pra ele: só em ti confiarei, eu nada temerei, em ti eu irei, pois eu sei que viver estás, um dia voltarás, no céu para nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Amém, irmão? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, Jesus é bom. Deus tem sido fiel para conosco. Aleluia. Tem nos dado oportunidades únicas. Oh, Vou aleluia. pensar bem, toda oportunidade que Deus nos dá é única. Glória a Deus. Livro de Gênesis, irmão, capítulo 3. Irmãos, o que quer dizer independência? Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 3. Eu quero que um outro abra em Isaías 41, 31. 41, 31. Isso. E o outro abra em João 15, 5. Louvado seja Deus. 15, 5. Vamos ver se dá tempo, né? E o outro abre em Salmo 16, verso 1. Aleluia, Jesus. Gênesis 3 e verso 1. Eu fiz uma pergunta para os irmãos no início. O que significa ser independente? Irmão Ricardo, você é um homem independente. O que significa isso para você? Eu não precisar de nada. Confiar em mim mesmo mediante. Vamos ler. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha criado. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmão, essa pergunta foi crucial para a decisão de Eva. Com essa pergunta, a serpente implantou em Eva a dúvida. Primeiro, a dúvida. Irmãos, a serpente semeou nela aquela situação quando a gente fica assim: será que é isso mesmo? Será que esse pastor está certo? Será que Deus está certo? Naquele momento, Eva foi colocada diante da dúvida. Quando o inimigo coloca a dúvida em nosso coração com relação às coisas de Deus, qual que é o papel do cristão? Repreender. Jogar por terra. A partir do momento que a gente rebate algo que vem de Satanás, que a Bíblia fala, ele foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Só que Eva, naquele momento, ela não fez isso. Ela deu ouvido à fala do inimigo. Eu escrevi algumas coisinhas aqui, não dá tempo de falar tudo porque o nosso tempo é muito escasso. E quando o inimigo coloca dúvida no nosso coração com relação à palavra de Deus, com relação aos ensinamentos de Deus, com relação às exigências de Deus, com relação às ordenanças de Deus, ele está abrindo entre nós e Deus um espaço muito grande. Porque se você duvida, porque você não acredita. Se você duvida, você não respeita. Se você duvida, você não crê. Então, nesse momento, Eva ficou cocheando em dois pensamentos. E agora? É tanto que se os irmãos lerem mais um pouco aqui, 2, 3, os irmãos vão ver que Eva, ela desenvolve ali um diálogo com Satanás. Irmãos, nós não podemos dialogar com o nosso inimigo. Nossa conversa com ele é é simples. Nossa conversa com o inimigo é repreensão.
acha que Satanás vai aparecer aqui na sua frente para falar? Não. Ele vai usar pessoas. Porque Satanás ele precisa de um veículo. Ele é um espírito. E o veículo que ele usa são pessoas. Que param do nosso lado para colocar em questão a nossa fé. Colocar em questão o que nós acreditamos. E se a gente não vigiar, está falando com o irmão Guilherme, a gente acaba se emaranhando. Quando você assusta, você está acreditando nele. Foi o que Eva fez. Eva, quando naquela conversa ali, naquele diálogo, ela foi se emaranhando sem perceber. Entendeu? Naquele momento, foi apresentado ali para ela a dúvida, a cobiça. Esses irmãos continuaram nele, os irmãos já viram que Satanás mostrou para ela que era perseguir a Deus. Os irmãos já conhecem Deus. Então foi apresentado para ela dúvida, cobiça e a independência espiritual. Por isso eu pergunto aos irmãos o que significa independência. Eu sou uma mulher independente. Aí fora, nossa, é louvável. Puxa, mulher independente, mulher dá conta de tudo e tal. Tem muita gente independente financeiramente, independente de todas as formas. Mas e quando eu achar que eu sou independente de Deus? E quando eu colocar essa independência na minha vida espiritual? Porque, irmãos, com Deus ou sem Deus, nós temos um mundo espiritual, no qual nós vivemos ele. E se nesse mundo espiritual eu me sentir independente de Deus, o que vai ser de mim? Naquele momento, Eva foi apresentada a isso. Puxa vida, se eu tocar ali, eu vou ser assim. Meus olhos vão abrir. Eu não vou precisar mais disso, de ordenança. Irmãos, e Eva foi ali se emaranhando até praticar o pecado que mudou o rumo da humanidade. Mudou o nosso rumo. As coisas seriam diferentes se Eva tivesse aberto os olhos espirituais e não os ouvidos. Naquele momento ali, Eva abriu o ouvido inteiramente para o que o diabo estava falando. E depois de tudo isso, ninguém assumiu o pecado. Ninguém assumiu. Quando Deus chamou Adão, estava escondido. Eva estava escondida. É verdade. Adão, o que você fez? Foi a mulher. E a tendência minha é tirar de mim a culpa. Não tem nada com isso. Eu não pedi o Senhor mulher, o Senhor me deu uma mulher. Foi ela. A palavra volta-se para Eva. Por que fizeste isso? Foi a serpente que me enganou. Mas por que às vezes nós somos enganados? Porque nós perdemos tempo com o inimigo. O inimigo começa a falar e a gente dispõe de tempo para ele. Irmãos, a Bíblia fala que o inimigo fica ao nosso derredor, procurando um espaço, uma brechinha a quem possa tragar. E essas brechinhas são abertas, sabe como? Inconscientemente. Porque eu disse antes, o mundo espiritual é muito sério. Enquanto a gente acha que é só uma coisinha, no mundo espiritual tem alguém trabalhando naquela coisinha para destruir a sua vida. Isso geralmente não destrói um só, destrói mais de um. Satanás ele veio roubar, matar e destruir. Ele faz bem o que ele veio fazer. Ele faz muito bem. Então, naquele momento, irmãos, Eva foi apresentada a isso. E diante disso, Eva se mostrou o quê? Desobediente, se mostrou incrédula e se mostrou fraca. Verdade. Quantas vezes a gente olha para nós mesmos e fala, puxa vida, quem sou eu? Irmãos, eu passei por uma situação há poucos meses que eu parava e ficava, meu Deus, o que sou eu? O que é o ser humano? O que é o homem? Irmãos, eu passei por um momento que eu dependia inteiramente de Deus. Por quê? Eu precisava que Deus usasse A e B e C para que eu me mantesse de pé. Irmãos, eu não conseguia nem orar.
E nós passamos por isso. Aí a gente abre os olhos e lembra: somos dependentes de Deus ou não? Sim. E dependendo do que o diabo nos fala ou do que ele nos oferece, a tendência da nossa carne é querer ser independente, porque é bom ser independente. Eu vou, deu vontade de sair, eu saio. Deu vontade de comprar uma coisa, eu compro. Deu vontade de desfazer de uma coisa, eu desfaço. Eu não tenho que pedir opinião para ninguém, eu sou independente. Mas no mundo espiritual ele não pode ser assim. Nós precisamos abrir nossos olhos para entender que somos totalmente dependentes de Deus, até para tomar decisão, por menor que seja. Porque uma decisão tomada, irmãos, ela muda todo o curso da sua vida. A decisão de Eva em ouvir Satanás mudou todo o curso da humanidade. Ela sabia disso? Não. Mas quem estava tentando sabia. O inimigo, ele sabe onde ele vai mexer com você. Não pensa que ele vai chegar para você assim, que ele vai sair aleatoriamente. Não, ele sabe onde ele vai mexer. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe onde dói mais. Ele sabe onde vai abalar a sua raiz. Ele sabe. Ele não sai atirando no escuro, como o ditado diz. Ele sabe que você está. O que você está precisando? Irmão, está entendendo? Amém. E quando nós nos entregamos a Cristo, nós nos tornamos dependentes dele, inteiramente. Essa é a realidade do cristão. Dependente de quê? Da misericórdia. Porque nós só somos salvos pela misericórdia. Dependentes do amor de Deus. Dependentes da força de Deus. Porque sem ele nós não vencemos. Alguém abriu Isaías 41? 41, 15. 41, 31. 41, 31. A minha só tem até uns 29. Então não é essa. A referência está errada. Mas tudo bem. É João 15, 5, que o assunto é mais ou menos o mesmo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, esse versículo esclarece tudo que eu falei até agora. A dependência. Se você está ligado em alguém, você depende dele. Quando se trata de Deus, ligados à videira. Irmãos, quando fazemos um enxerto, a gente corta determinada parte de uma planta, corta na outra, encaixa, prende e você aguarda um período. Nós somos videiras, nós somos enxertados. Ele é a videira. Aquela cruz do Calvário foi o ferimento que Deus abriu para que nós pudéssemos ser enxertados. E quando você corta uma planta e enxerta, a essência dela passa para outra. A essência, o líquido, passa e torna-se tipo uma corrente sanguínea ali. Aí aquela planta que seria branquinha, ela fica um pouco rosada, ou fica mais, ou seja, ela pega a característica da outra. A gente fala isso muito por rosa. Aí a rosa sai colorida, sai não sei o quê. Mas ela tem a essência da outra. Nós somos enxertados em Cristo. Nós precisamos ter algo dele em nossa vida. Algo de Cristo tem que correr em nossas veias. Algo dele tem que ser visto em nós. Algo dele tem que mostrar a nossa dependência dele. Irmãos, não seremos independentes de Cristo. Não seremos. Porque se nós sermos independentes dele, nós vamos ter desligado dessa videira. E desligado, vamos mostrar os nossos frutos. Os nossos frutos são podres. Nossos frutos não prestam. É só ligado a ele que teremos bons frutos. A palavra foi bem clara. Irmão, nessa tarde vamos colocar essa mensagem dentro do nosso coração. Seja enxertado em Cristo. Seja dependente dele. Nada que oferecer para você, a independência aí de fora, não nos interessa. Porque estamos olhando para o alvo que é Cristo. Tem muita coisa sendo ofertada aí fora. Para que possamos ser independentes. Mas independentes do Espírito, independentes de Deus. Nunca. Não daremos um passo sequer.
seremos totalmente destruídos, porque se nos desligarmos da videira, nós morreremos. Glória a Deus. Se nós perdermos a nossa essência e a nossa dependência, nós morreremos. Se cortar um galho aqui de uma árvore, irmão, e deixar ali, ele vai morrer. Precisamos estar ligados nessa árvore, nessa videira. E não fugindo do início do assunto, eu dependo inteiramente de Cristo. Por isso que eu estou aqui. Glória a Deus. Você também. E alguém pode achar que não, mas ele está redondamente enganado. O cristão, ele depende de Cristo. Não aceite, irmãos, a independência oferecida aí fora. Não aceite as ofertas que estão colocadas diante de você aí fora. Abre os olhos espirituais para que veja Satanás nas bandejas que ele oferece. E são coisas ruins? Não. Para isso aqui, para a nossa matéria. Mas nossa dependência, quando somos dependentes de Deus, nós enxergamos a necessidade espiritual de Deus. Eu não amanheço sem Deus na minha vida. Aleluia. Nem você. E se ele falar, acabou, você não abre seus olhos. Então, nessa tarde, essa palavra para mim e para você. Buscamos a independência, a dependência de Deus. Deixamos a independência espiritual de lado. Buscamos nessa tarde a dependência total. Para você falar, para você agir, para você orar. Coloque-se dependente de Deus, para que Ele possa te encher. Dependente. Abre o seu coração e deixa Deus entrar e fazer de você morada. Gente, eu moro na minha casa, eu faço da minha casa o que eu quero. Se Cristo mora em mim, Ele pode fazer de mim o que Ele quiser, porque eu dependo dEle. Se Cristo mora em você, Ele pode fazer de você o que Ele quiser, porque você depende dEle. A independência espiritual não é nossa. Não é para nós. A cada vez que nós cedemos a essa independência, nós estamos atendendo ao apelo da serpente lá no Jardim do Éden. Não é essa a nossa função. Não foi para isso que Cristo nos resgatou. Nos resgatou para aceitar, ser dele, ter tudo dele e colocar para fora tudo que é dele. Para que outras pessoas também entendam essa nossa dependência de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Boa essa palavra, né, irmãos? Fala no versículo 7 aqui que Louvado seja Deus. se vós estiverdes em mim, e me estiver em vós, tudo que quiseres vos será feito. Sem Cristo e Cristo dentro de você.